Olá, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo e para que você possa se situar com relação ao nosso conteúdo que nós estamos vendo. Ele está contido na página 425, só que na aula anterior eu tratei sobre a reforma protestante, só que eu tratei-a de maneira introdutória. E como é de hábito da minha pessoa, sempre que eu continuo uma aula, eu gosto de fazer uma breve recapitulação da aula anterior. Pois bem, na aula anterior eu localizei vocês cronologicamente, e quando eu me refiro cronologicamente, eu estou me referindo que eu lhe coloquei num espaço de tempo para que você pudesse entender como se deu o processo reformista, e apresentei os principais pontos que levaram a acontecer a reforma. E expliquei, tentei deixar claro dentro da nossa pretensão, como se dava os movimentos dentro da Igreja Católica no sentido das práticas relacionadas à doutrina. Pois bem, na aula passada eu não entrei no ator principal que surge como resultante das práticas indevidas realizadas pela Igreja Católica. Como assim? Você pode estar se perguntando. Ora, na aula passada eu apresentei todas as práticas adotadas pela Igreja Católica para arrecadar dinheiro, riquezas para a Igreja Católica mediante a uma doutrina que se desvinculava da fé cristã. Ou seja, a Igreja Católica vendia relíquias sagradas, vendia título de nobreza, vendia indulgências. A Igreja Católica fazia todas essas práticas para que houvesse uma arrecadação de dinheiro, principalmente quando o Papa Leão X resolveu construir a Basílica de São Pedro. Então, foi aí que o comércio dentro da igreja aumentou. Lutero foi em 1512, foi visitar Roma e viu a corrupção instaurada dentro do papado. Então Lutero não se agradou. Vocês perguntam, quem é Lutero, professor? Lutero era um monge agostiniano. E quando eu falo monge agostiniano é porque ele pertencia à ordem agostiniana, uma das ordens que compõem naquele momento a Igreja Católica, que viu isso com os próprios olhos e não se agradou do que viu. Para ele era uma blasfêmia contra a fé cristã, tudo que ele via. Estava errado. Só que surge o grande problema. É errado, e fazer o quê? Então, Lutero, isso só para que você me acompanhe, viu, pessoal? Lutero se indigna e Lutero fundamentado nas ideias de São Paulo, nas ideias de Santo Agostinho e fundamentado nas ideias de Erasmo de Roterdã. Você se lembra, nós estudamos Renascimento Cultural agora há pouco, e eu disse que um dos expoentes do Renascimento Cultural era um cara chamado Erasmo de Roterdã. Aí você diz, e o que é que esse Erasmo de Roterdã tinha que Lutero se inspirou nele? Erasmo de Roterdã era um filósofo crítico às concepções da Igreja Católica. Foi ele que fez uma crítica ferrenha à Igreja Católica
em um livro chamado Elogio à Loucura. Isso é uma das obras clássicas de Erasmo de Roterdã. Então, Lutero, inspirado nele, e em São Paulo e Santo Agostinho, começa a contestar a doutrina da Igreja Católica. E o que Lutero dizia, professor? Lutero dizia e disse que não existe salvação, dizia e disse que não existia salvação fora da fé cristã. O que isso significa na prática? Que não se podia vender indulgência que não garantiria salvação para ninguém. E o que é essa indulgência? Você se lembra, na aula passada nós dissemos que era uma carta de perdão. Portanto, dentro dessa concepção, você poderia matar, roubar, pecar à vontade, e depois você comprava uma carta dessa e seria perdoado. E com direito a salvar alguém que está lá no purgatório. Então, Lutero disse, não existe salvação fora da fé cristã. Ou seja, para Lutero, você tem que ter fé em Cristo para que você possa se salvar. E o que é que faz? O que é que Lutero fez? Aí Lutero escreveu 95. Aí Lutero escreveu 95 teses. Ou seja, são 95 pontos que ele criticava duramente dentro da doutrina da Igreja Católica. Então, um desses pontos que eu gosto de chamar a atenção é a livre examinação da Bíblia. Olha o que é que Lutero propõe. Lutero propõe a possibilidade de você, cristão, ler a Bíblia e interpretar a partir da própria Bíblia os ensinamentos de Deus. Aí você diz, oxe, e não é assim, professor, hoje? É, porque Lutero lutou para isso. Porque se não fosse assim, nós não teríamos acesso à Bíblia para ler. Nós estaríamos à mercê da interpretação da palavra de Deus a partir de terceiros. Era o que era no tempo de Lutero. Os sacerdotes liam e interpretavam a partir do que lhe convinham. Então, quando nós ficamos à mercê da opinião alheia para que nós possamos executar uma ação nossa, nós estamos fadados a ser escravizados pelaquele que mandou. Isso é inevitável. Então Lutero diz, não, todo mundo tem que ler a Bíblia. E para que a Bíblia seja lida, é necessário ela ser traduzida em uma linguagem regional. E foi isso que Lutero fez, traduziu a Bíblia para o alemão. Que a Bíblia era então, todo o sacramento, toda a doutrina era em latim. Língua eclesiástica nobre da época. Então, pessoal, o Lutero popularizou a religião. Então, Lutero, a partir de então, pregou 95 pontos, o que chamado as famosas 95 teses de Lutero, na porta da sua igreja, em Wittenberg, na Alemanha. Aí Lutero chega lá e a pregou. Ou seja, ele materializou as suas ideias nas famosas 95 teses. E é muito interessante de se ver as 95 teses. Se você pesquisar aí, tiver curiosidade, vai lá e pesquisa lá no Google 95 teses de Lutero. Vai sair muita coisa interessante com relação às 95 teses de Lutero. Então, não
não é nada de estranho com relação a essa questão de Lutero. Então, Lutero vai, pega e prega na porta da sua antiga igreja, 95 teses de Lutero. Você imagina o impacto que foi isso? Um monge agostiniano, um cara que fazia parte da Igreja Católica, altamente preparado, porque Lutero não era nenhum ignorante, Lutero era advogado, Lutero era teólogo, então não era nenhum ignorante que estava contestando e fazia parte da Igreja Católica. Então, Lutero era o cara que poderia contestar, mas Lutero sabia o que viria para ele, como veio. Então, dentro dessa perspectiva, Lutero é pressionado, Lutero é pressionado e tentam pressionar Lutero para que ele abdique dos seus escritos e peça perdão. Aí você diz abdicar, ou seja, para ele negar tudo aquilo que ele fez. Aí você diz, ele negou, professor? Claro que não. Lutero não negou. Mas como foi que Lutero escapou da Inquisição, professor? Você sabe o que é Inquisição, não sabe? Se não souber, eu vou lhe dizer agora. Inquisição, na verdade, era o departamento da Igreja Católica que era responsável por julgar e condenar. É claro, tem o Tribunal de Santo Ofício, apregado junto com a Inquisição. É responsável por punir todos aqueles que blasfemavam contra a fé cristã. Então, o Papa Leão X tentou convencer Lutero. Lutero, você vai se retratar pelo que você fez, pela blasfêmia que você fez contra a Igreja Católica. Aí Lutero disse, ó o dedinho, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Então, o imperador do Sacro Império Romano Germânico da época, Carlos V, junto com o Papa, resolvem classificar Lutero como herege. E o Papa excomunga e expulsa ele da igreja. Só que tem uma questão aí, Lutero abordou alguns pontos que interessou aos príncipes alemães. Do tipo, não se deve pagar pela fé cristã. A igreja extorquia de alguma forma a burguesia e os príncipes alemães. Há alguns príncipes alemães, que nessa época eram principados, aderiram às ideias de Lutero e indiretamente apoiaram Lutero. E disseram a Lutero, não saia da Alemanha, porque hoje é a Alemanha, né? Não saia daqui, porque aqui nós podemos lhe proteger, mas se você sair do território que hoje é a Alemanha, você certamente morrerá. Então, Lutero ficou na Alemanha traduzindo tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento para alemão e textos apócrifos para o alemão. Aí você pergunta, textos apócrifos, professor? Sim, textos apócrifos. O que são textos apócrifos? São textos que são retirados da Bíblia. São textos escritos por discípulos de Cristo que não foram incluídos dentro da Bíblia. E aí você diz, por que foram excluídos, professor? Porque eles dizem coisas que o Vaticano considera que não deveriam colocar. Você diz, porque não é importante? Não é por isso. É porque, na verdade, vai de encontro contra o que a igreja prega. Então, estes textos apócrifos
de Filipe, de Tiago, Maria Madalena, Judas. Ou se Judas tem texto apócrifo, claro que tem. E não são incluídos na Bíblia. Não. Enoque. Não são incluídos na Bíblia, pessoal. Não. De jeito nenhum. Aí você disse por quê? Porque esses textos trazem um Cristo que talvez vocês não conheçam. Você diz, e é fácil eu conseguir esse texto? Vá lá no Google e digite lá, textos apócrifos, documentários de apócrifos. Aí você vai ver lá, você que é curioso, você vê lá. Mas você que não tem essa curiosidade, contente-se só com essa superficialidade que eu estou apresentando a vocês. Bom, o fato é que, meninos e meninas, o fato é que se eu fosse falar de Lutero, nós iríamos passar o tempo todo aqui falando de Lutero, porque ele é um agente interessante que nós temos que falar. Então, levando em consideração a questão do nosso tempo, na próxima aula eu continuo. Contudo, eu gostaria que vocês pessoal, respondesse o exercício jogo rápido da página 430. Da 430 até a página 431. E com isso eu aguardo vocês postarem no meu privado. Até a próxima aula e deixe seu like. Tchau, tchau.